Boa noite, Senhor José, estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus, amém? Vamos só orar a Deus por esse trabalho. Fica vendo, o seu Zezinho está doente, né, irmã? Tá? Vamos estar orando por ele, né? Ele está com o joelho inchado. O joelho, E a né? dor e a coceira nas pernas. Tá certo, vamos orar por ele, né? Orar pela a irmã, sua mãe, se não me engano, a irmã dele, né? Ele está com gripe, né? É gripada. Essa virose está pegando o pessoal, né? Até hoje eu estou gripada. É verdade. Vai ficar boa, vai ficar boa. Em nome de Jesus, vamos orar. Olha, Senhor, Deus meu Pai, está no céu, santificado, glorificado do seu nome, Senhor. Queremos te louvar, te dizer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus feitos, da tua maravilha, Senhor. Pedindo a tua bênção, Senhor, sobre a vida do nosso amado irmão Zezinho, Senhor. Derrama a tua graça sobre ele, sobre esse problema no joelho, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia dele, Senhor. Abençoa, Senhor, que amanhã ele possa estar bem melhor, Senhor, para o louvor do teu nome, Senhor. Abençoa a vida dele, a vida da sua esposa, a sua família. Derrama a tua graça, a tua bênção. Pedindo também sobre a nossa amada irmã Neide, Senhor, que está com essa virose. Oh Deus, abençoa a tua serva, Senhor. Deus, que ela possa amanhecer bem, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Por ela, essa enfermidade, Senhor, que teu nome venha ser glorificado. Abençoa o nome do Filho de Jesus, que nós choramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, amados. Me dá. Vamos louvar o número 175, amado. Glória a Deus. 175 lá para cristã. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
Senhor, nós fomos lavados, nós fomos resgatados pelo nosso amado Jesus Cristo. Por isso estamos aqui essa noite para aprender mais um pouco dele, a sua graça, a sua bênção. Agradecer essa oportunidade e a palavra do pastor Bernardo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amado Senhor, nosso Deus, vamos continuar nosso estudo, irmãos, sobre a doutrina da salvação, né? A semana passada nós já começamos falando sobre a chamada eficaz, né? Ou a vocação, que é aquele chamado, né? Deus chama os seus eleitos de uma maneira irresistível e eficaz, de modo que seus eleitos chegam a Cristo voluntariamente, né? Então Deus chama seus eleitos ao arrependimento e à fé em Cristo. E todo aquele que Deus predestinou, que Deus elegeu, né, para a vida eterna, no tempo de Deus, eles irão crer no Evangelho e em Jesus Cristo. Então essa é a chamada eficaz, né? São as pessoas que são chamadas por Deus para serem Jesus Cristo, onde Deus dá a condição de reagir com arrependimento de pecado e fé. E esse chamado, mas é obra do Espírito Santo na vida do eleito, né? É obra da iluminação do Espírito Santo, dando aos eleitos a capacidade de compreender o Evangelho, a mensagem da salvação e assim responder com fé. Essa é a doutrina da vocação ou a chamada eficaz. Então Deus atrai os seus eleitos, amado, irresistivelmente para Cristo, né? Pode ser resistido, pode por um momento, mas não até o fim da nossa vida, né? Por um momento até o momento ainda que Deus realmente não deu esse chamado a ficar na vida do eleito, ele até resiste um tempo, mas depois ele se rende aos pés do Senhor, depois ele se rende ao Evangelho, depois ele se arrepende e crê em Jesus Cristo, né? Vamos ver João 6,37, que a gente começou dando uma leidazinha, mas não deu tempo, né? João capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Eu trouxe uma linguagem diferente, que a linguagem NVI diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, né? Ou seja, isso é a chamada eficaz, mas todos aqueles que foi dado por Deus Pai a Jesus Cristo, os eleitos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, essas pessoas irão até Jesus Cristo, e um momento da vida delas, né? Alguns demoram mais, outros chegam logo, né? O ladrão da cruz foi praticamente quando ele estava na cruz, ali em últimas horas de vida dele, né? Ele se arrependeu dos pecados dele e de Jesus Cristo, né? Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então essa chamada é eficaz, amados, no coração dos eleitos, no coração daqueles que o Pai deu a Cristo, né? Vamos ver Romanos 1, verso 6. Romanos capítulo 1, verso 6. Tem bastante versículo aqui, nós vamos ver só alguns, amados, que eu quero dar uma adiantada. Alguns eu já falei a semana passada. Romanos capítulo 1, verso 6. Amém. Entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Amém. E vocês também estão entre os chamados
para pertencerem a Jesus Cristo. Né? Paulo aqui está falando aqui, né, sobre alguns gentios, né? E diz que vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, né? A pertencer a Jesus Cristo. Então, esse chamado eficaz, um dos eleitos vão até Jesus através da pregação do Evangelho para se tornar de Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 8, verso 28 e 30. Romanos capítulo 8. Isso. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, irmãos? Nós vemos aqui que aquele que o Senhor predestinou, a esses também chamou. Ou seja, os predestinados são chamados, são atraídos até Jesus Cristo para crer na mensagem do Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo e pertencer a Cristo. Né? Nessa linguagem aqui diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém, amados? Amém. Então, amados, é uma vocação eficaz, salvífica, que sempre vai conduzir o eleito a Cristo, o eleito a ser de Cristo. É chamada eficaz, por quê? Porque é uma chamada irresistível. É uma chamada que quando chega o tempo de Deus certo, aquele tempo que Deus determinou, meu irmão, camarada, se chega a Jesus. É uma prova também esse verso, eles chamam e ninguém vai ser ouvido. Né? Tem que ter um chamado. Claro. Chamou Deus. Ninguém vai ao Pai. Perfeito. Lembrar aquela coisa de que eu escolhi, eu quis, né? Eu querer. Não, a pessoa tem que querer. Não é. Tem que ter um chamado de Deus. É o que Romanos 9 diz, né? Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus usar da sua misericórdia. Né? Que é um texto que fala sobre eleição, né? E algumas pessoas não aceitar. Isso que Romanos 9 está falando apenas da eleição da nação de Israel, através de Jacó e da nação de Esaú. Né? Mas quando a gente vai ler o texto todo, né, não só a parte que fala de Jacó e Esaú, fala também de vaso de misericórdia e vaso de ira. Vaso de misericórdia para Deus usar da sua misericórdia e vaso de ira que é preparado para a perdição. Né? Eu já expliquei aqui que esses vasos são pessoas entre a humanidade, tanto judeus como gentios. Né? Para que Deus use da sua misericórdia e o outro tipo de vaso para Deus usar da sua justiça e da sua ira. Né? Vamos ver o primeiro, 2 Timóteo 1, verso 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Essa é informada, né? 2 Timóteo 1, 9. Não, parece que é 1 Timóteo, perdão.
Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver 19. Não, é segundo. Eu coloquei errado aqui, mas segundo. Segunda Timóteo 1, 9. Amém. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém. Glória a Deus. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, né? Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Segundo essas acham, desde os tempos eternos, né? Os eleitos já estão predestinados para a salvação e para se chegar até Jesus Cristo, com essa chamada eficaz, né? Não por obras praticadas pelos eleitos, né? Porque salvação não é por obra, nós já sabemos disso, mas é graça pura de Deus. Tanto a vocação como a eleição é graça de Deus, né? E algumas pessoas não entendem isso, não aceitam Deus predestinar algumas pessoas e outras não, como se a eleição fosse algo meritório, né? E uns merecem, outros não merecem. Não, ninguém merecia. Todos os pecados, todos os institutos estavam na glória de Deus, todos estavam caminhando da morte eterna, mas Jesus usou da sua graça, da sua misericórdia, escolheu quem ele quis para ele usar da sua misericórdia e sua graça. E ele não é injusto por causa disso. Por quê? Porque, meu irmão, os que ele não escolheu, né, não são pessoas justas. Porque não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O pecado atingiu o mundo por completo. Como nós já vimos aqui na doutrina quando nós estudamos a doutrina do pecado. É chamado da depravação total. O homem foi afetado completamente pelo pecado, né? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 5, verso 10. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Não, é 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, capítulo 5, 2 Pedro tem capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Amém. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eternidade, à sua eterna glória, depois de havermos parecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoou, confirme, conforme fortifique e estabeleça. Amém. Olha, o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna. O Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, nos restaurará, nos confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Né? Então esse Deus, amados, ele é o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória. A chamada é eficaz.
a chamada para a salvação, a chamada para pertencer a Cristo, né? Essa aqui é a chamada eficaz. Vamos ver Hebreus 9, verso 15. Os irmãos vão perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, devido à morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Amém? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados, os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem vai receber a promessa da herança eterna? Os chamados. Os que foram chamados por Deus para pertencer a Cristo. Então, mas esse chamado eficaz só ocorre nos eleitos de Deus, através da pregação do Evangelho. Esse chamado acontece pela pregação da palavra de Deus, né? Ou seja, esse chamado é feito ordinariamente por meio da pregação da palavra de Deus. Então o Espírito Santo opera no interior da pessoa, abrindo o coração, a mente das pessoas eleitas para entender o Evangelho e receber a Cristo com arrependimento. Então, amados, esse chamado só será eficaz no coração dos eleitos, porque vai ser no coração dos eleitos, que é uma chamada interna, não é externa, é interna, né? Onde o Espírito Santo vai operar, abrindo o coração, a mente dos eleitos para entender o Evangelho de Cristo, né? E receber a Cristo com arrependimento. Vamos ver Atos capítulo 16, verso 13 e 14, que fala sobre a conversão de Lídia. Texto bastante lido por nós, e é bom a gente repetir, porque a gente memoriza. Amém? Atos capítulo 16. Eu sei que os irmãos já sabem até que versículo é esse. Atos 16, verso 13 ao 14. Vocês já bastou esse texto também, esse versículo. Só para se conta em Mateus 18, versículo 7, né, que fala do juiz iníquo, né? Ao versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardia para com ela. Quer dizer o quê? Que é o escolhido dele, né? Deus que escolheu os eleitos. Amém? Atos 16, do 13 ao 14. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali unidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecidos de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Amém? No sábado estava Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, Timóteo também estava acompanhando eles, foram para Filipos, na cidade de Filipos. Chega lá, eles vão a um lugar que parecia ser um lugar de oração. Ali estava reunindo outras mulheres também. Tinha algumas mulheres. Paulo começou a pregar, né? E a Bíblia diz assim no verso 14, que uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Temente a Deus não é que ela era convertida, ela era uma mulher que era simpatizante do judaísmo, né? E diz assim, é chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo.
o Senhor lhe abriu o coração para que ela entendesse a mensagem de Paulo. É importante a gente ver, pastor, que o Senhor abriu só o coração dela, tinha várias mulheres ali. Ou seja, a chamada eficaz foi no coração de Lídia, né? O Evangelho foi pregado, o Espírito Santo ali, Deus abriu o coração dela, o entendimento dela, para que ela entendesse a palavra de Deus e se convertesse a Cristo, né? Depois mostra que ela foi batizada e tudo. Mas isso aí, amados, é o chamado eficaz, né? Como a Bíblia mostra, né? É uma chamada através da pregação da palavra de Deus, onde Deus, o Espírito Santo, opera no interior, abrindo o coração dos seus eleitos para entender o Evangelho, receber a Cristo, né? E através de arrependimento e fé. Vamos ver também Atos 13, 48 e 49. Atos capítulo 13, 48 e 49. Atos 13, 48 e 49. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Amém? Isso aqui é Paulo, né? Paulo e Silas, né? Vai lá na cidade de. Deixa eu ver se eu lembro da cidade, mas de Antioquia da Pisídia. Uma cidade de Antioquia da Pisídia. Ali eles vão pegar para os judeus. Os judeus rejeitam a mensagem do Evangelho e eles vão para os gentios. E quando ele vai pegar para os gentios, diz assim: ouvindo isto, os gentios alegravam-se e bendiceram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui designados, outra linguagem diz destinados, e outras falam ordenados. Todo tem um significado só, né? Creram aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Só creram aqueles lá na cidade de Antioquia da Pisídia. Só creram os gentios que estavam destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Continuou pregando a palavra. A palavra foi pregada. Mas quem creu? Aqueles que haviam sido designados, ordenados ou destinados para a vida eterna. Né? Tem alguma dúvida mais? Amém? E os que não são destinados, pastor, né? Os demais, amados, eles vão ouvir o Evangelho e vai ser a chamada geral, né? Nós vamos falar disso mais na frente, sobre essa chamada geral, onde o Evangelho é dirigido a todas as pessoas. Porém, as pessoas que não são eleitas, elas serão deixadas na incredulidade. Elas não serão convencidas pelo Espírito Santo. A chamada não é eficaz. Não é uma chamada interna, é uma chamada externa. Eles vão ouvir o Evangelho, mas o Evangelho não vai fazer efeito nenhum nessas pessoas. Por quê? Porque só vai ter aqueles que estão destinados para a vida eterna. Né? Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas, amados? Eles vão ser deixados na incredulidade, não serão convencidos pelo Espírito Santo, e eles serão ainda punidos com um endurecimento ainda maior. Eles ainda vão endurecer mais ainda no coração deles. Né? Vamos ver Isaías 63, 17. Isaías 63, 17. Isaías 63, verso 17. Amém?
66. 63. 63, 17. Amém? Porque o Senhor nos faz errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração, para que não te temamos voltar por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureceis o nosso coração, para não termos temor de ti? Algumas daquelas pessoas estavam contestando a respeito disso. Por quê? Porque essa chamada geral, ela não é uma chamada eficaz. E quando a mensagem do Evangelho é pregada a uma pessoa que ela não é eleita, o coração dela fica mais duro ainda. Deus deixa ainda a pessoa no coração dela, já o coração dela endurece mais ainda. Nós vamos ver isso melhor aqui em João capítulo 12, verso 37 ao 40. Aqui deixa mais bem explicado. Vamos voltar lá, João capítulo 12. Pode falar. Nesse versículo 17, quando diz assim, então as pessoas questionando, então Deus está dando um entendimento a elas que elas não. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Assim, elas conseguem entender que Deus não está dando entendimento de salvação a elas. No caso dessas pessoas aqui, sim. Não é? Ela diz assim, no verso 16: entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, a Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureceis o nosso coração, para não termos temor de ti? Voltar por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Isso ainda não é bem explicado não, mas nós vamos ver aqui em João capítulo 12, amém? Vamos ver em João capítulo 12, verso 37 ao 40. Mas, como eu estou dizendo aos irmãos, quando a chamada ela é feita no coração dos eleitos, o que é que acontece? A pregação do Evangelho é pregada, essas pessoas ficam com o coração ainda mais duro ainda. Por quê? Porque só vai crer, mas aqueles que estão destinados para a vida eterna. Os outros vão continuar na sua dureza do seu coração. A gente tem que pregar o Evangelho para todos, porque a gente não sabe quem são eleitos de Deus. Por isso que é uma doutrina básica que muitas pessoas não aceitam, mas é uma doutrina bíblica básica. E quando nós entendemos sobre essa doutrina, nós entendemos melhor sobre os planos de Deus, os planos da redenção. Deus tem um plano, amados. Todos aqueles que são eleitos de Deus, meus, vão se chegar a Jesus. Como Jesus nos diz, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Nós vamos ver isso aqui. E aqueles que o Pai não deu, o coração deles vai ficar endurecido. Você vai pregar o Evangelho, tampou nos ouvidos, o Deus desse serve segundo o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, como fala lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse serve, quem é? Satanás. Endurece o entendimento. As pessoas ouvem, a palavra não tem efeito nenhum. E elas continuam seus corações mais duros ainda. E Deus faz com que o coração delas se torne mais duro ainda. Ainda tem mais essa também.
Né? Vamos ler João capítulo 12, verso 37 ao 40. Amém. E ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não poderia crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? Olha, o verso 37 diz assim: que mesmo que Jesus fez todo aquele sinal miraculoso, Jesus fez milagres, muitos daqueles judeus não creram nele. Por que não creram nele? Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E com quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não poderiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos. Quem cegou os olhos aqui dessas pessoas? Deus. Endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Então, meus irmãos, demais, eles vão ouvir o Evangelho, mas essa é uma chamada geral. Onde o Evangelho é dirigido a todas as pessoas, porém serão deixados na sua incredulidade. Não serão convencidos pelo Espírito Santo, serão punidos com endurecimento ainda maior. Pastor, essa pregação geral vai ser quando for pregado a toda criatura. Isso. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A gente prega o Evangelho a toda criatura. Lembra da palavra semeador? O semeador saiu para semear. Só uma terra, que era o coração das pessoas, era o coração do sal. Aquelas outras eram tudo falsas. Eram pessoas religiosas, aceitaram o Evangelho por um tempo, depois deixaram. Outros, por causa da riqueza, do cuidado dos mundos, abandonaram o Evangelho, abandonaram Cristo. Outros, quando vieram as dificuldades, a luta, deixaram o Evangelho. Mas quando a semente, a palavra pregada caiu em boa terra, caiu são salvos, esses são os eleitos de Deus, que vai produzir o quê? Frutos. E esses vão continuar. Então a gente vai como Jesus foi também. Quando Jesus está falando desse que o semeador saiu para semear, Jesus está falando dele próprio. Ele saiu para semear a semente, a pregação da palavra. Todos creram? Não. Todos não creram. E depois ele explica o que não creram. Porque nem todos eram boa terra. Nem todos eram boa terra. Então, irmãos, o que é que acontece, amados? Somente os eleitos são chamados a ser de Cristo, amados. O Evangelho vai ser pregado geral para todos. Né? Isso é necessário, porque quando eu for pregar, você for pregar, a gente não sabe como os eleitos. Deus sabe como os eleitos, mas eu não sei. E se Jesus colocar a gente em um lugar e a gente é ordenado a pregar, a gente prega. A gente não sabe semear. É como um semeador. Quando ele vai semear na terra, ele sai. Aí não sabe desse agricultor, ele sai semeando. Né? Ele semeia na terra toda. Agora, meu irmão, só vai fazer efeito com essa semente no coração dos eleitos de Deus. Isso é uma realidade básica que muitos cristãos não aceitam. Por isso, muitas pessoas até creem que eles odeiam a doutrina da eleição. Né? Porque eles acham isso injusto. Mas não é justo, porque Deus é justo. Se Deus fosse agir com justiça sobre todos, todos iriam para o inferno. Seria uma agência com graça e misericórdia. Por quê? Porque todos pecaram. Todos estão destituindo a fachada de Deus, destituindo a glória de Deus. Não há um justo sequer.
não há ninguém que faça bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e se fizeram inútil, como Romanos 3, 10, 11 e 4. A situação de toda a raça humana se triste. Um lugar, um país que nunca tenha pregado a palavra até Jesus voltar. Jesus veio que ele escolheu. Se não chegou lá, Eu acho que só tem uma forma da pessoa ser salva, é através da pregação do Evangelho de Cristo. Eu acho que isso Até no não Novo pode ser. Testamento. Até porque a palavra de Deus é que toda a salvação não é uma condenação. Também. A palavra de Deus é espada dos mundos. Diz assim, que a palavra não volta vazia, não é Isso. vazia apenas pela salvação, mas não será vazia por conta que também aquela palavra vai ser pregada para condenação. Porque a pregação da palavra de Deus, ela fala de salvação, mas ela também fala de juízo de Deus. Ela mostra um Deus de amor, mas ele mostra um Deus santo, justo e que é um juiz. E que um dia vai julgar todos aqueles que não vão crer nele. Né? Então, irmãos, O pastor disse que ninguém vai chegar indesculpável. isso. Não foi com isso nós viemos ser acomodados e pregar o Evangelho. De forma nenhuma. A Bíblia diz: ele por todo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o quê? Para os eleitos vai ser bem difícil para aqui, para eles crerem. Eu vou ver o Evangelho, não creio. Tá, e já aqueles que vão rejeitar, é condenação. Inclusive, o missionário que realmente pregava o verdadeiro Evangelho é dos da fé reformada. Eles foram quem vai pregar o Evangelho. Porque eles confiavam que quando Deus estava enviando a lei, porque tinha lei. Ou seja, não ia ser em vão. Que ali ia ter pessoa que ia crer. E ali ia ter a chamada eficaz no coração daquelas pessoas. Você vê as pessoas que não fizeram delírio da predestinação, que não crê na predestinação. Eles falam, isso não necessita de pregar. Se a Evangelho é salvo, não necessita de pregar. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que nós devemos pregar. O Senhor deu essa ordem para a igreja, não é isso? Pregar o Evangelho, é toda criatura. Porque a chamada eficaz no coração do eleito vai acontecer com a pregação do Evangelho. É necessário o Evangelho chegar até o eleito. Deus vai fazer com que isso aconteça. Nós, como obedientes, a gente tem que pregar. Como eu estou dizendo aqui, o semeador saiu para semear. Ele saiu semeando na terra. Ele não sabia qual a terra boa ali. Ele sabia, ele semeou em todas as terras. Mas só uma terra ali é uma terra boa. E a terra ali é o coração das pessoas. São de corações de pessoas que recebem a mensagem do Evangelho e como elas agem com essa mensagem. Uns são de pouca duração, uns recebem com alegria, né? Mas quando vem as tribulações, a luta cai fora. Outros, os cuidados do mundo sufoca. E essas pessoas também abandonam. Só na boa terra, naquele coração que é dos eleitos, que essa semente vai cair e vai produzir fruto, vai ter efeito. Você vê que a palavra de Deus também que tem um texto na palavra, eu até esqueci agora, vocês podem estar lembrados, que o apóstolo Paulo ele queria ir para certa cidade, mas ele foi pedido. Deus não foi impedido, o Espírito Santo pediu ele. O Espírito Santo pediu ele. Ele queria pregar lá no Espírito aqui não. O Espírito Santo mandou ele para todo, parece que foi para todo. Ele ia para um lugar. Era mineiro, né? Não sei se foi todo, foi um negócio sem assim dos apóstolos. Mas ele foi impedido de ir pelo Espírito Santo. Sabemos que o Deus vai ser vindo, ele tem o seu, né? E todos eles vão ser salvos. Ele não vai perder nenhum. E o Evangelho vai chegar até eles. Toda raça, língua e nação. Deus não faz acepção de pessoas de raça, de nação. Quando diz que Deus não faz acepção de pessoas, é justamente isso. Deus não faz acepção de pessoas judeus e pessoas gentias, de outras nações. Nesse sentido aqui, realmente Deus não faz. Deus só não deseja salvar judeus. Deus deseja também salvar gentios. Pessoas de outra raça, tribos, línguas e nações. Mas só serão salvas aquelas pessoas dessas que estão espalhadas pelo mundo todo, que são eleitas do Senhor. E essas pessoas, como Atos 13:48 diz,
que elas estão destinadas para a vida eterna. E elas vão crer quando a mensagem do Evangelho for ser pregada. Ou seja, Eles vão responder com fé. você vê que essa doutrina é tão maravilhosa, a doutrina da eleição, e nós, como salvos, né? Nós não merecíamos essa salvação, e Deus abriu, descortinou a nossa mente para crer no Evangelho. Isso é uma oportunidade que nós glorificar a Deus, pelo privilégio de ser salvado. Por isso que o apóstolo Paulo sempre dá graças a Deus, que Deus teve nos escolhido, irmãos, para a salvação. Como segundo Tessalonicenses 2:3 Paulo fala. Era um motivo de graça, de louvores a Deus, não de ficar contestando a justiça de Deus. Quem é que o homem para contestar Deus, né? Se Deus quiser eleger assim, eleger, não vai adiantar nada o homem contestar. Não vai adiantar nada. Né? Ele vai contestar, mas ele é merecedor de alguma coisa. Ele não é merecedor de alguma coisa. Porque eu vou contestar alguma coisa de algo que eu não mereço. Deus seria injusto se exemplo, Deus seria injusto se merecesse a salvação, eu não te salvasse, Aí ele é injusto, mas ele não merece a salvação. É a graça dele na vida do ser humano, é na nossa vida, dos seus eleitos. As pessoas às vezes questionam por que Deus escolheu para os outros não. Isso não cabe a nós saber. Isso é a soberania de Deus. É unicamente aceitar. Com Aceitar pela fé. certeza. É o que Romanos 9 fala. Romanos 9 dá respaldo. Não adianta nada, vamos contestar Deus porque tu me fizesse assim, então isso aqui não vai resolver nada. Quer dizer que Deus ama um e odeia o outro. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Antes deles ter nascido. Essa palavra hoje você conversa, quer dizer que Deus começava um e o outro leva E o problema todo é isso, que muitas pessoas contestam isso e dizem que são crentes. Está na Bíblia delas, ela lê, ela diz, não, isso é a sua interpretação. Não precisa não é nem você interpretar, não, é uma leitura simples. Você lendo a leitura, eu já falei isso, irmãos, para um pastor lá da praça. Ele, os irmãos, a gente lê um texto da Bíblia e ele disse que a gente está interpretando errado, apenas a leitura. Ou seja, você lendo, você já entende o que está sendo dito. Só você lê. Se você se interpreta cada coisa, eu disse, a gente está interpretando não, pastor, a gente está lendo o texto, lendo, é o que o texto está dizendo. Agora, se o senhor não crê, paciência, né? Se as pessoas que dizem que é crente, ele lê o que está na Bíblia e ele não crê, vai gostar muito. Né? Vamos ver, amados, Romanos 9, verso 17 e 18. Romanos 9, verso 17 e 18. E lógico que o Romanos 9 ele usa a figura aqui de Faraó, usa a figura aqui, né, de Jacó, de Esaú, né, usa também aqui judeus e gentios. Né? Aqui não só se trata de nação, não, mas aqui se trata de pessoas. Vasos de ira e vasos de misericórdia são pessoas. Vaso de ira para Deus usar na sua ira e vaso de misericórdia para Deus usar na sua misericórdia. Vasos são pessoas. Amém? Vamos ver Romanos 9, 17, 18. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amém? Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Deus endurece o coração de quem quer e Deus derrama sua misericórdia de quem quer.
Né? E o verso 19 mesmo diz assim, eu vou ler e os irmãos acompanham. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Né? Alguns dizem, por que se queixa ele ainda? Mas essa linguagem é bem mais fácil, ela deixa bem mais claro. Né? Diz assim, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Né? Porque Paulo aqui está falando sobre a eleição de Deus, dizendo que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Porque ele endurece quem quer e usa a sua misericórdia quem quer. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquele que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para os desonrosos. Se Deus querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira, preparados para a destruição. Que dizem ser, ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também nos chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz a Oséias, chamarei o meu povo, aqui não era meu povo, que aqui é gentios, né? Chamarei a minha amada, aqui não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Meu irmão, aqui isso é eleição de judeu e eleição de gentio. Eleição de judeus que são base de misericórdia, gentios que são base de misericórdia, que Deus vai exercer da sua misericórdia para se tornar filho do Deus vivo. Se a pessoa se torna filho de Deus vivo, mostra que ele é salvo. Se ele é filho de Deus, ele é salvo. Então, amados, Romanos 9, mais uma vez eu digo, é um texto, amados, que está falando de eleição mesmo. Eleição para salvação e eleição. Eleição, e não é eleição. E pessoas que não são eleitas estão destinadas para a condenação eterna, porque são vasos de iras, no qual Deus vai exercer a sua justiça. E por isso, alguém poderia dizer, mas algum de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Né? Aí Paulo diz, mas algum de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Né? Acaso aquele que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Então, meus irmãos, os demais vão ser mais endurecidos ainda. A chamada não é eficaz, mas para as pessoas que não são eleitas. O Evangelho é pregado a todos, mas nem todos vão crer. E a Bíblia deixa claro por quem não vão crer. Então, mas somente os eleitos são chamados a ser de Cristo, a crer em Cristo através da pregação do Evangelho. Os demais serão endurecidos, não responderão com fé e arrependimento, né, de pecado, e ficarão no endurecimento dos seus corações. Né? Vamos ver 2 Tessalonicenses 2:11. Aquele texto lá que estava sobre a carta que aqui é Atos capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo pediu deles ir para dar um beijo para ela, senão ela vai dizer, você mandou um beijo, amor. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Frígia, e tentavam ir para Betânia, mas o Espírito não permitiu que fosse. Isso. Vamos ver esse texto aqui, o irmão Edivaldo leu. Qual é o texto? O texto que nós estamos falando ainda agora, né? Qual foi o texto? O Espírito Santo impediu deles ir.
Atos capítulo 16, versículo. Vamos ler, amados. Atos 16, versículo 7, não, 6 e 7. Até a Carla colocou aqui esse texto, sobre Atos 16, 7. A visão do Paulo todo. Mas o versículo 5 o que é que diz? Veja. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Versículo 6: e passando pela Frígia e pela província da Galiléia, da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Betânia. Betínia. Mas o Espírito não lhe permitiu. Amém? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. O Espírito Santo não permitiu. Não permitiu. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu de novo mais uma vez. E eles foram parar onde? Foram parar lá em Filipos, onde houve a conversão de Lídia e da sua casa. Então, amados, é um chamado eficaz, amados. É um chamado eficaz. Somente os eleitos, amados, são objeto do chamado gracioso de Deus. Vamos ver se acontece lá no Santos 11. Só essa palavra, Joé. Quando as pessoas falam aqui, o desejo de Deus é salvar a todos, as pessoas não olham no texto do desejo. E o desejo de Deus vai ser realizado. E aqueles que ele deseja salvar, vai salvar. As pessoas acham que eles falam, todos eles salvam. Mas nem todo mundo se salva. Porque o desejo de Deus é salvar você mesmo. Aquele que eu Porque quando lá, em 1 Timóteo capítulo 2, quando diz que Deus deseja que todos sejam salvos, todos ali, não é sem exceção, é sem distinção. Porque Paulo está pedindo para a igreja orar pelos governantes e pelos reis, no qual Deus deseja que todos sejam salvos. Ou seja, Deus deseja salvar alguns reis e alguns governantes. Algumas pessoas estão revestidas de autoridade. O intuito de Paulo ali não é salvar todos sem exceção, mas sem distinção. Deus não vai fazer distinção de servo, Deus não vai fazer distinção de senhor, Deus não vai fazer distinção de rei, de pobre, de rico, de preto, de branco. É nesse sentido aí. A palavra todo significa isso aí. Só que as pessoas têm um contexto. Sem distinção de raça, sem distinção de posição. Por que Paulo está falando isso? Porque lembrando, amados, que o imperador da época era quem? O que é que Nero fazia? Estava matando os cristãos, porque esse aqui não sabe. Aí Paulo manda orar por todos que estão revestidos com autoridade. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Todos aí, meu irmão, é sem distinção, não é sem exceção. É a mesma coisa da palavra mundo. Nós vamos estudar isso aqui. Nós vamos ler vários textos da Bíblia que falam a palavra todos e vários textos da palavra mundo. Nós vamos ver que tem significado diferente dependendo do contexto da passagem. Que a gente também não pode ignorar isso. Que é uma interpretação errada. Se a pessoa for. Olha, um exemplo aqui, um exemplo aqui é esse. Deus impediu que Paulo fosse a Ásia, pregar o Evangelho lá na Ásia. Depois Deus impediu que ele fosse em Mísia, Bitínia. Impediu também de ir lá em Bitínia. O Espírito Santo impediu. O Espírito Santo levou Paulo para onde? Para Filipos. Porque era lá onde Deus tinha os eleitos ali. Um desses eleitos foi Mídia. E a igreja de Filipos foi uma bênção. Uma igreja abençoada para a glória do Senhor. Amém? Vamos ver 2 Tessalonicenses 2:11.
ele enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Amém. Irmãos, aqui está falando sobre o anticristo. O anticristo vai vir aqui para o mundo, né? Se a gente for ler o contexto, é com a gente ler o contexto. Aqui, ó. Vamos ler do 7 ano, diz assim: a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Esse perverso aqui é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus vir, Jesus vai destruir o anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor e a verdade, né, que os pode salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Né? Ou seja, as pessoas vão ser adoradoras do anticristo, vão rejeitar Cristo. O que é que vai acontecer? O anticristo vai fazer sinais, maravilhas, tudo isso aqui, e Deus vai enviar um poder sedutor a fim de que eles creiam na mentira. Deus mesmo vai permitir que o diabo faça tudo isso para enganar essas pessoas. Mas não usa isso. Pessoas aí que estão acreditando que o é que eu sempre digo aqui, nem todo milagre é de fonte divina. Ah, meu irmão, tem um rezador ali que está orando, tem pessoa que está sendo curada. Tudo bem. Digo, Satanás faz isso também. O anticristo vai fazer, o falso profeta faz, o falso Cristo vai fazer. Não é porque o camarada está fazendo sinal que essa pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus, amado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É justamente o que Jesus Cristo disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, dará o reino de Deus. Muitos vão dizer: eu curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, e maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer: apartar de mim, eu não vos conheço. E o erro que hoje vê na igreja hoje, um bocado de incrédulo, que eles não querem crer em Cristo através da Bíblia, não. Eles têm que ver sinais. As igrejas dos sinais. Tem que ver sinais, ou tem que ver cura, mas isso é incredulidade, né, Marcos? A Bíblia diz de sorte que a fé vem através da pregação de Cristo, da pregação do Evangelho. A fé genuína, salvadora, ela tem que vir através da pregação do Evangelho. Não é em crença de cura e milagre, não, amados. Cura e milagre Jesus teve que realizar, os apóstolos teve que realizar para testificar Jesus como Messias, testificar a mensagem do Evangelho que nós temos hoje aqui. Hoje em dia, a nossa fé tem que estar no Evangelho. Não é estar correndo atrás de cura dele da fé aí. Tem um bocado de cara mentiroso aí. Tem um bocado de cara mentiroso aí. E um camarada vê os crentes hoje desprezando o Evangelho, desprezando a Bíblia Sagrada, desprezando a igreja que prega a verdade da Bíblia Sagrada para ir atrás de cura dele da fé. Aí ele só fez sobre sinal. Você vê o exemplo de Jesus, né? Você é enganado pelo nome de Cristo, esse cara aqui. Você vê o exemplo do próprio Cristo, né? Que eles estavam seguindo ele pelos peixes, pães e os milagres. O Senhor dava uma palavra dura, eles falavam, tudo esse sermão. Muitos estavam crendo no Cristo apenas no milagre. Né? E creram em Jesus quando viram os sinais, mas disse que o Senhor não confiava neles. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quem gosta também não? Quem disse? Esconderemos. Só tudo em palavra na terra. Então, mas os eleitos, eles vão ter essa chamada eficaz no coração deles, eles vão crer no Evangelho. Amém? Por isso, João 10,16, mais uma vez, Jesus Cristo diz: todo aquele que o Pai me dá ou me der, este virá a mim. Né? Por isso também, em João 6,44, Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a chamada eficaz, amado. É a chamada que na pregação do eleito vem até Cristo. Então, é isso aí, né? Só para encerrar, que agora nós vamos ver João 10, 24 a 27, nós vamos encerrar aqui para o horário da mesma hora. João capítulo 10, 24 ao 27. Pois os judeus e disseram-lhes: até quando terás a vossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não creis as obras que eu faço em nome do meu Pai. Essas testificam de mim. Mas vós não creis, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tinha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Olha, os judeus ali religiosos, né, reunidos ao redor de Jesus e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Aí Jesus disse, né? Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem, porque as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Jesus já tinha feito vários sinais, amados. E eles viram esses sinais. Aí Jesus Cristo diz: mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não creem em Jesus como Cristo, porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí Jesus diz: porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus Cristo está dizendo aqui claramente, amados, se eles não creem, porque não faz parte das ovelhas de Cristo, não são eleitos de Deus. Não faz parte do rebanho de Cristo. Porque aqueles que faz parte do rebanho de Cristo vai ouvir a voz de Cristo, vai seguir a Cristo. Para a semana que vem nós ainda vamos falar, irmãos, porque é necessária essa chamada eficaz. Né? Porque é necessário, amados. Porque, amados, nenhuma pessoa poderia se voltar para Deus ou para ser de Cristo sem primeiro o Senhor realizar nela uma obra sobrenatural, inclinando ela para a verdade, para a obediência pela fé. Ninguém ia chegar a Cristo se não tivesse essa chamada eficaz, com convencimento com a obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa, vivificando ela, para que ela pudesse compreender a palavra de Deus. Então, por isso que é necessário essa chamada eficaz. Nós vamos ver a semana que vem, amém? Vamos ver a chamada geral, depois nós vamos ver também sobre a chamada das crianças, né? Das crianças e daquelas pessoas que são incapazes intelectual de entender, pessoas loucas. E como é que fica as crianças que morrem na idade de infância? E como é que fica as pessoas que são loucas, que não têm discernimento de nada? Como é que fica essas pessoas? Elas são eleitas ou não são? Elas são chamadas por Deus ou não? Nós vamos ver isso aqui na semana que vem, amém?